Amém. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Como eu costumo dizer, assim quis o Senhor nesse dia. Nós não temos, o controle do dia de amanhã. Às vezes nós até pensamos que temos, mas nós não temos o controle do que vai acontecer daqui 10 minutos. Nós não sabemos. E ontem nós ficamos embriagados com o Espírito Santo do Senhor. Quem esteve aqui ontem, uma palavra maravilhosa, uma ceia gratificante que o Senhor Jesus nos proporcionou ontem aqui. E eu, como costumo dizer, geralmente eu venho depois da ceia, me chamam aqui para pregar. Como é que se prega depois de uma ceia daquela? Os homens aqui letrados, cheios de unção. E a gente não tem o controle das coisas. E eu já estava de costa ali conversando com alguns irmãos ali embaixo. E o pastor Domingos estava aqui em cima, ele acenou para minha esposa. Aí eu virei, quando a minha esposa falou, pastor Domingos quer falar com você. Daí eu falei, ele vai me chamar para pregar. Aí eu cheguei aqui no altar, ele, amanhã, Adamo, você traz a palavra aqui, fica à vontade. Eu falei, eu já sabia, pastor. Amém, assim o que o Senhor quis. Então sou grato a Deus pela oportunidade, grato a esta igreja, como eu sempre digo, grato ao pastor Domingos, a sua família, grato aos irmãos aqui que estão na minha retaguarda. Essa igreja, ela é uma bênção, essa igreja, ela é abençoada, é o lugar que o Senhor colocou eu e a minha família, e nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesse lugar. Coisas extraordinárias, que não daria para contar muitas delas aqui. Sou grato a Deus pela minha família, minha esposa, eu te amo. Sou grato a Deus pela minha filha, pela minha mãe, meus irmãos que aqui estão presentes. Contente pelo meu irmão Roger estar aqui, estava trabalhando na Bahia, mas já está de volta. Eu sou grato a Deus, eu sou um homem afortunado, eu sou um abençoado, eu sou um homem de sorte. Eu não tenho nada que eu tenha que me queixar. Na realidade, todos os problemas que eu tenho advêm de mim e não do Senhor. E o Senhor, eu orando agora pela tarde, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu estava orando, me debruçando, já fazia 10, 15, 20, 30, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, o Senhor falou, Baraque. Eu já desesperado, eu falei, Senhor, não sou eu que decido, eu não conheço o coração das pessoas que vão estar lá à noite. A palavra ela é sua, é o Senhor que preservou a palavra através do Espírito Santo, que fez com que todos os homens escrevessem essas histórias, essas cartas, esses livros. Foi o Espírito Santo de Deus quem o fez. Então eu preciso do Espírito Santo do Senhor, eu preciso de uma luz na tua palavra, para que o Senhor, através da tua palavra, alimente a tua igreja, porque ela não é minha, ela é sua. Quem morreu foi o Senhor, não foi eu. E aí o Senhor colocou Juízes capítulo 4. A história todos aqui conhecem de Débora e Baraque. Juízes capítulo 4, o 4 e 5 falam a mesma coisa. É o mesmo texto. No 4 é a forma literal, relacionada do fato. No capítulo 5, Débora faz um cântico. É a mesma coisa, só que através de cântico. Então é a mesma coisa. É o mesmo texto. Então diz assim, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Orizete Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. 20 anos o povo de Deus na opressão, por causa de vossa obediência. O povo de Deus, é muito triste falar isso, pela ótica de que o povo de Deus sempre sofreu a opressão por causa da sua própria desobediência. E aí chegava um momento que o povo, diante de uma opressão, ele clamava ao Senhor, e o Senhor, com a tua graça e misericórdia, ele vem e atende o povo. É assim que ele faz conosco. Isso nós conversamos hoje, eu e o professor Lucas. O Lucas está aí, não? Professor.
Nós comentamos isso, e ele trouxe algo maravilhoso. Olha esse nosso Deus. Nós somos errados, nós pecamos, fazemos tudo errado, e Deus, pela tua graça e misericórdia, coloca o Espírito Santo de Deus em nossos corações, para que ele trabalhe em nós, e ele possa obter o resultado que ele quer, mesmo a gente sendo desobediente. Esse Deus não é maravilhoso? A gente erra todo dia, mas o Espírito Santo de Deus está aí, te aperfeiçoando, te ensinando, mostrando o caminho. Não, filho, não é por aqui, peraí, você errou, mas volta aqui, peraí, tem que fazer por esse lado, não faz mais isso. É isso que Deus fez sempre com o seu povo. Porque quando foi o texto anterior, quando foi Eude, que havia uma opressão dos moabitas, ficou em paz durante 80 anos. Eles tiveram paz, os israelitas, em 80 anos, pastor. Porque Eude era um homem que tinha a presença de Deus. E ele conseguiu reprimir a opressão dos moabitas naquela época. E aí sabe o que acontece? Que é muito ruim, que infelizmente isso acontece conosco. Quando nós estamos na bonança, a calmaria em buscar a Deus, em ler a palavra, em jejuar, em buscar a sua face, em continuar mantendo contato. Então eles ficaram anteriormente com Eude 80 anos de paz. E aí depois o povo folgou. Infelizmente isso acontece conosco. Aí de novo volta-se a estaca zero, de novo orar, buscar a face do Senhor, ler a sua palavra, para que Deus tenha misericórdia e nos livre dos nossos próprios males. Porque Deus não é culpado, imagina. Olha como nós estamos bonitos aqui hoje. Deus é culpado do quê? O povo de Deus é inteligente. O povo de Deus é sábio. Deus colocou o Espírito do Senhor aí dentro de nós. A gente tem sabedoria. Mas por causa de nós, sábios, inteligentes? Não, por causa da graça de Deus que veio até nós. Eu sou inteligente, eu sou bonito hoje, eu sou sábio, por causa da graça de Deus. Paulo chega a falar em 1 Coríntios capítulo 15, ele chega assim: eu trabalhei mais do que todos eles, mas foi por causa da graça de Deus. Eu trabalhei mais do que todos, sim, não era mentira nenhuma. Paulo trabalhou mais do que todos os discípulos, mas ele coloca no texto antes: foi por causa da graça de Deus. Nós somos o que somos por causa da graça de Deus. Nós só temos o que temos por causa da graça de Deus. Não há outra coisa que manifesta em nossa vida que nós possamos nos alegrar, a não ser a infinita, grandiosa graça de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí me chega, eu vou abrir a outra Bíblia que eu tenho, que é a Nova Tradução na Linguagem de hoje, para os irmãos irem acompanhando, mas eu vou falando dos versículos, para que fique um pouco mais fácil, pelo menos para mim, a questão de entendimento. Tá? Vamos lá. Vamos no versículo 4. Débora, mulher de Lapidote, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ou seja, tinha alguém que justamente julgava o povo de Israel naquela época, certo? E também era uma profeta de Deus. Então tinha um lugar onde o povo recorrer-se diante das suas aflições, angústias, mazelas, tristezas. Eles iam buscar a profetisa no monte. Tinha lá uma pessoa. Deus nunca vai deixar a gente sem ninguém, sem nada para nos refugiar. Você tem o Espírito Santo que você pode conversar com ele. Está com algum problema? Está passando mal? Está triste? O coração está amargurado? Debruça o seu joelho no chão, põe a cara no pó, busca o céu. Deus já ensinou isso para nós, é até ruim ter que falar de novo. Nós já temos um caminho a quem nos refugiar-nos. O homem, os ímpios, os imperfeitos, os que não conhecem o Senhor, que não são salvos, eles não têm. Muitas vezes numa morte de um ímpio, tem pessoas que dizem: eu quero ir embora junto com ela, eu quero ir junto com ele. Nós não. Nós somos sábios, nós temos o Espírito Santo. Quando a coisa aperta, quando está ruim, se debruça em buscar a face do Senhor, porque sempre há uma resposta. Você acha que Deus vai deixar o seu povo sem resposta? Você acha que Deus deixa o povo sem responder? Havia 20 anos de opressão. O povo de repente toma-se em si. Nós precisamos buscar o Senhor.
Faz 20 anos que Jabim está nos oprimindo. E aqui a Bíblia diz que era o quê? Uma opressão violenta, pastor Isaac. Não era qualquer opressão, não. Lembra na época de Moisés? O povo na mão de Faraó? O povo era açoitado com chicote, com dureza para trabalhar, para construir as coisas no Egito. O povo era oprimido de verdade. Era açoitado de verdade. A irmã falou aqui, ó, os homens sofreram, os homens dessa palavra. Às vezes a gente, qualquer coisinha, a gente já não aguento mais. Se nós passássemos metade do que esses homens passaram, meus irmãos. A Bíblia diz que nós não somos dignos de tê-lo nessa terra. Não é digna a terra de ter esses homens que pelejaram com suas próprias vidas para fazer que esse evangelho chegasse até nós. O que nós estamos passando é muito pouco. O que nós estamos passando é muito pouco diante da glória que há de ser manifestada naquele grande dia. É muito pouco. Deus quer um povo forte, um povo valente, porque dias piores ainda hão de vir. Mas não dá, porque qualquer coisinha parece que a gente já desfalece. Não desfaleça, como que a irmã disse. Persevera, persiste, insiste, não pare, porque Deus tem o melhor para mim e para você. É fácil? Não, mas é glorioso. É glorioso. Nós vimos ontem o que nós sentimos aqui. Quantas pessoas não queriam, meus irmãos, sentir nos corações o que nós sentimos aqui quando nós adentramos a este santo lugar? Sentimos a presença de Deus. Aquele que entra triste sai alegre. Aquele que entra desesperado, o desespero acaba. Aquele que entra sem força, Deus renova. É isso que a palavra de Deus ela faz. Ela te põe para cima, te levanta. E muitas vezes tem que ser no momento do que a irmã nos disse? Do sofrimento. É triste essa ótica, mas muitas vezes só funcionamos assim. Deus nos conhece. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolhe 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. 7. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, em outras traduções, o ribeiro de Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferros e também os soldados, mas eu farei com que você o vença. Aí Baraque ele fez assim, ó. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Peraí, meus irmãos, peraí. Aquela mulher estava lá no monte profetizando, e todos subiam até ela para ela ser juíza e julgar as causas do povo. Aí de repente ela fala: vai lá chamar Baraque, porque Deus deu uma ordem. E aí ele vem e me pergunta: peraí, só irei se você for comigo? Peraí, meus irmãos, a gente só faz as coisas sem ter que depender de alguém. Por acaso não foi Deus que já falou? Não foi Deus que deu a ordem? Não foi Deus que falou: eu vou te dar aquele povo na sua mão, Baraque? Não preciso eu ir com você, não. Não preciso de força de terceiros. O que você precisa é apenas obedecer à voz do Senhor. E muitas vezes nós ficamos perguntando: mas por quê? Será que eu vou? Será que eu não sei o quê? Será que é por esse caminho? Será que... Irmãos, se Deus falou, está falado. Se Deus decretou, ou por acaso Deus nosso que a gente serve, que nós adentramos nesse lugar, não é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Exércitos, o dono de todas as coisas? Mas as nossas dúvidas muitas vezes atrapalham a nossa fé. O irmão falou aqui, ó: a sua fé te salvou, te curou. E através dos olhos da fé, pastor Paulo.
Mas muitas vezes Deus coloca isso à prova. Eu tenho fé. E aí o Senhor, quando coloca isso diante de nós, para que a gente mostre qual é o tamanho dessa nossa fé, que na realidade Ele só pede para que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas aí ela some. Nós temos que entender que nós ainda temos um Deus todo-poderoso. Nós não tivemos o Covid. Olha nós aqui. Nós passamos por uma pandemia. É como o pastor disse, estou nem aí com o número 13 ou 22. Quem cuida da igreja é Cristo. Quem cuida de mim e de você ainda continua sendo o Senhor Jesus. Mas muitas vezes aí vem a afronta, aí vem as coisas da vida, aí duvidamos. E aí esse homem ele pega e pergunta: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ô Baraque, não faz isso. Faz isso não, meu irmão. Deus quer ver a nossa fé em ação. Para o milagre acontecer o extraordinário, tem que ser aquela coisa maluca mesmo. Aquela coisa que ninguém... O irmão Milton até contou aqui, ó. Eu ia ir para o hospital, mas eu falei, não, eu vou para a igreja porque eu sei que Deus vai me curar lá. O irmão falou ontem aqui, ó. O pastor, tem que entrar com intrepidez. Com sangue, o linguajar de hoje me perdoa aqui, ó, mas com sangue no olho na presença de Deus. Eu estou indo lá, Senhor, e eu sei que o Senhor vai trazer a minha resposta. Eu sei que o Senhor vai entrar nessa causa. Eu sei que o Senhor vai resolver a vida do meu marido. Eu sei que o Senhor vai resolver a vida da minha esposa. Eu sei que o Senhor vai resolver a vida do meu filho. Porque é lá que o Senhor impetra a bênção. É assim que o crente tem que ser. Quando a gente era do mundo, nós era tudo valente. Parece que quando vai para Jesus acabou. Ela respondeu: está bem então, Baraque, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. A gente tem que entender que não sou eu que faz, não é o Baraque, não é a Débora, não é o pastor, é Deus. Nós não temos forças em nós mesmos, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós não conseguimos nada, mas o Senhor Jesus consegue. A palavra de Deus, ela diz que Ele venceu a morte. Quem que vence a morte? Explica para mim. Se entregou por amor de nós. Glória a Deus. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes. E 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Acontece que Éber, queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. E aí, depois desse momento, que Éber se separa, a gente vai ver no final do capítulo, ele se separa, ele não está junto com a sua esposa. E depois a gente vai ver mais para frente o porquê disso. Então avisaram Sísera que Baraque, no 12, avisaram Sísera que Baraque, o filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. 13. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Arosete Ragogim até o rio Quizon. O rio Quizon ficava embaixo do monte Tabor. Em outras traduções, o ribeiro de Quizon. Não era um lugar que chovia muito constantemente. Não era um lugar que chovia muito constantemente. Então, eles ficaram sabendo, Sísera ficou sabendo. Quando se fala em cavalos, essa cavalaria que Sísera foi para o encontro de Baraque, sabendo que eles estavam ali,
Eu estava fazendo uma analogia e fiz alguns estudos na questão desses carros, como eles eram. Quem assistiu aqueles filmes romanos, quando o povo entrava com aquelas carroças no Coliseu, assim, ó, atrás das pessoas, e nas rodas tinha aquelas lanças que quando as pessoas que estavam a pé, elas eram dilaceradas. Essas eram as carroças que tinha Cícera, Jabim, que ele era o capitão, Cícera era o capitão. Olha a artilharia que ele tinha, irmão Levi. Só ali eram só 900 carros. E diz que cada carro, ele acompanhava com pelo menos 2 cavalos para levar aquelas carroças. Toda feita de madeira e ferro. Ferro pesado. O povo de Deus ainda não tinha essa questão do ferro. Era só as madeiras, se nós voltarmos lá atrás. Mas a questão do ferro, não. Só o inimigo. O inimigo era muito forte. Ele juntou 10 mil homens que Deus mandou juntar, Baraque. Mas só de carros, não fala aqui a quantidade de soldados que tinha Cícera. Mas só de carros, eram 900. Você calcula, pelo menos alguns homens em cima da carroça e pelo menos um em cada cavalo. A artilharia era pesada. Dava medo. Alguns colocam como os tanques de guerra da história do mundo anterior, do mundo antigo. Então era muito forte a cavalaria que veio para ir em cima de Baraque. Mas como Deus tinha falado, glória a Deus. E aí, Débora diz assim no 14: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10 mil homens. Aqui que tem algo apaixonante na história. Ele desce. Era praticamente um ribeiro. Não tinha muita água. Então eles descem. O monte Tabor foi o mesmo monte da transfiguração. O mesmo monte onde Gideão perdeu seus irmãos também para os midianitas. Então esse monte Tabor tem bastante fama na palavra de Deus. E aí me chama algo, e eu queria trazer até uma questão que o irmão também disse ontem. No 15, quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Na outra tradução que nós estamos lendo, no 15, ela diz assim: e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Aí, como que eu disse, que na realidade a história, ela é contada em 2 partes, esse texto, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5. E a gente vai ver esse número 15 no 20, no próximo capítulo, que é no 5. E a gente olha o que aconteceu. No 20, no capítulo 5. Olha o que acontece quando diz que Cícera sofreu e perdeu através do fio da espada. Diz assim, ó, quando Débora faz seu cântico: desde os céus pelejaram, as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. 21, o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Sabe o que aconteceu lá? Choveu. Choveu. Quando diz aqui, na linguagem, na tradução nova de hoje, que houve uma grande confusão, olha o que Deus fez. Eu faço uma menção que o irmão falou ontem. O povo 20 anos no cativeiro começa a clamar. Quando você clama aqui, Deus ouve do céu. Quando você ouve do céu, Deus coloca a palavra na boca da profeta, lá no monte. Ela fala: Baraque, desce porque eu ouvi o clamor do meu povo. Aí de repente falou: eu entrego esse povo hoje na tua mão. Acabou o sofrimento, eu vou colocar eles na sua mão. Não vai sobrar ninguém. O que Deus faz? Faz chover. Toda a cavalaria é toda destruída, porque não tinha outra maneira deles descerem do monte. Eles não tinham nem flecha, não tinha nem quase nada. Vem a água, Deus confunde o inimigo e dá vitória para o seu povo. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Deus colocou no meu coração orando hoje de tarde. Só fala para eles que eu vou fazer. A maneira, eu não sei. Deus não mostrou para mim, pastor. Mas Deus disse muito claro: sou eu que vou fazer da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, para que o meu nome seja glorificado. Glória a Deus. Que coisa linda esse nosso Deus.
Eu não sei como Deus vai fazer, mas só sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Tem um louvor assim, não tem? Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer perfeito, como tudo que Ele faz. Porque em Deus a perfeição, aos olhos dos homens, Baraque ficou até com medo. Como que eu vou enfrentar aquele povo? Os carroças deles é tudo com aquelas lanças. Como é que eu vou enfrentar eles, Débora? Eu não vou conseguir. É o seguinte, Baraque, não interessa como que vai ser. Quem está mandando é Deus. Não depende de homem. Não depende das nossas mãos. O que a gente tem que continuar fazendo é o que Deus nos falou. Orando, intercedendo, buscando a tua palavra, continuando mantendo o contato, perseverando, como a irmã disse. É só isso que nós temos como filhos, as nossas ações. O resto, deixa que Deus sabe o que está fazendo. Ou por acaso Deus fugiu do teu controle as coisas? Fica tranquilo, a terra está do jeitinho que Deus quer que esteja. Nada está fugindo ao seu controle. Mas a gente muitas vezes nos desesperamos. Por que, Senhor? Não vai ser. Será que eu vou? Será que eu não vou? Deus vai fazer. É da maneira dele. Fica tranquilo. Glória a Deus. Já está indo o horário, Jesus. Vamos lá. Louvado seja Deus. Mas Baraque, 16, perseguiu os carros e o exército de Harosete, Hagogim. Todo o exército de Cícera foi destruído. Ninguém escapou. Eu fico me lembrando daquela passagem das muralhas de Jericó, meus irmãos. Que loucura que foi aquela. Vai dando volta aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vai dando volta. Algo que era intransponível. Ninguém conseguia entrar. Eu fico imaginando aquele povo lá dentro das muralhas de Jericó. O que eles estão fazendo andando para lá e para aquela cidade? Esse povo de Deus, israelitas, estão doidos. O que eles estão fazendo? E aí, de repente, no último dia, os irmãos começam a tocar trombeta, os homens começam a se matar lá dentro, pastor. Deus, ele adora mostrar a sua glória, confundir o inimigo, colocar aquele que não é nada lá em cima, aquele que é humilde, colocar no seu santo lugar, o transformar em príncipe. Deus adora, sabe por quê, irmão? Porque se for da nossa maneira, a glória não vai ser dele. A gente é muito pequeno para entender, muitas vezes, de que a gente não tem poder sobre todas as coisas. E aí o que acontece? Quando acontece alguma coisa, a gente trabalha muito, trabalhei, conquistei, fiz hora extra, fui lá, consegui comprar minha casa, glória a Deus. Não que isso não possa acontecer, imagina, a gente tem que trabalhar para conquistar essa coisa, mas sempre pensando que esses planos podem ser frustrados, porque Jesus pode vir buscar a sua igreja. A gente planeja sim, continue planejando suas vidas, jovens, sem problema, mas sempre com o pensamento que Jesus vai voltar. Só isso. O maior é que Jesus vai voltar, porque se de repente no caminho não acontece, você acaba ficando frustrado. Então, glória a Deus, fica tranquilo. Então a gente tem essa dificuldade de achar que tudo está na nossa mão. E aí Deus fala, não, eu preciso fazer do meu jeito. Eu preciso fazer da minha maneira. Eu preciso fazer com que o meu nome seja glorificado. Eu já falei aqui, lembra de Êxodo 14? Eles tinham saído da terra do Egito. Quanto tempo que eles andaram da terra do Egito? Tinha andado alguns dias já. Daqui a pouco Deus fala, volta. Mais para perto de onde vocês saíram. Volta. Porque o meu nome precisa ser glorificado em cima de Faraó. O nome do Senhor tem que ser glorificado. A glória não é nossa. O que a gente tem é porque foi a graça dele que foi manifestada em nós. É isso que nós temos. Louvado seja Deus. Estou terminando, 8 horas. Jesus tem ceia, tem tudo. Misericórdia, Jesus. Me ajuda aqui. 17. Porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Éber não é aquele que se apartou do povo, que nós lemos anteriormente? Se apartou do povo. E só fica a mulher dele, Jael. Aí Cícera pega, devia estar aquele lamaçal todo, sai correndo e vai embora a pé, diante da luta. E ele cai lá, sabe por quê?
Porque havia paz entre aqueles povos. Creio eu, a Bíblia não diz, irmão, mas se Deus planeja tudo e faz tudo certinho, Ele pega com que Aber sai de perto da sua esposa, porque pode ser, porque eles tinham comunhão, aqueles povos, pode ser que Aber não veria matar aquele homem. Mas aí Deus, pastor Paulo, com a sua grandeza, deixa só a mulher de Aber, Jael. Ela entra, ela vê ele chega todo cansado da guerra. Cícera olha aqui para ela, me dá um pouco de água. Ela pega um odre, dá um pouco de água para ele. Descansa, entra aqui na minha tenda. Quando ele entra lá e descansa, ela pega um martelo, pega uma estaca da tenda e enfia na cabeça dele. Por quê? Porque o Senhor falou que entregaria todo mundo e não ia sobrar ninguém. Só por causa disso. E talvez o marido dela não iria fazer isso. Ele pega e se aparta, e ele nem sabia o que estava acontecendo. É por isso que eu falei e fiz menção do que o irmão falou ontem. Quando a gente ora aqui, de novo para ficar claro para nós. Deus ouve dos altos céus. Coloca a palavra na boca da profetisa. A profetisa chama eu e você, que somos homens de Deus. O profeta vem e fala, é dessa maneira que vai ser feito. A gente só pega e faz e só obedece, porque Deus vai nos dar a vitória se nós obedecemos a palavra dele. É só isso. Se nós continuarmos orando, clamando ao Senhor como estava esse povo, Deus não quer saber se você errou ou não errou, irmãos. Deus não tem pacto com o passado. Quem tem pacto com o passado é o diabo. Deus não quer saber. Se você fez alguma coisa hoje de manhã, não tem problema não. Hoje você para, se conserta, amanhã é um novo dia com o Senhor Jesus. Deus não tem pacto com o passado. Resolve hoje, vem para o Senhor Jesus, anda reto na sua palavra e deixa que o Senhor consegue fazer coisas maravilhosas desde o dia de hoje para o seu futuro em nome de Jesus. É assim que funciona. Se nós obedecermos o que Deus pediu para fazer, a nossa vida vai ser melhor. Nós vamos nos alegrar mais. É isso que o Senhor quis falar essa noite. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando o irmão Alter. Sempre está disposto a falar deste grande amor. O amor que nós abraçamos, que faz parte da nossa vida hoje. Amém? Quem não tomou ceia ontem, por gentileza, depois toma lugar aqui à nossa esquerda aqui. E vai ser servido a ceia para os irmãos. E nosso culto de quarta-feira lá na Casa Verde Alta, né? Quarta e sexta, e já avisamos sobre o trabalho do Círculo de Oração lá no Imirim, e vamos terminar, embora para casa. Não deixa o culto terminar não, viu? Leva o culto dentro de você, amém? Põe só uma vírgulazinha, até se você chegar em casa, chega lá, começa a cultuar. Às vezes a gente está dormindo, está cultuando, né? Não é verdade? De pé, irmão, por gentileza, vamos orar a Deus, agradecido. Johnny, que está afastado, você pretende voltar para o Senhor hoje, Johnny? Onde é que ele está? Ali. Quer voltar para o Senhor? O Senhor está com os braços abertos para te receber. Vem aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, Johnny. Estava afastado, agora não está mais. Já está na casa do Senhor. Viu? Amém? Vamos orar por ele. Pastor Isaac, vem orar conosco aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Ora, apresentando Johnny e também Querubim. Onde é que está? Está ali? Aleluia. Vem aqui que Jesus está querendo te dar um abraço hoje. Aleluia. E receber um abraço de Jesus
É uma bênção muito grande. Deus abençoe, viu, quero receba o abraço do Senhor. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, estenda suas mãos aqui para frente. O céu está em festa, queridos. Aleluia. A palavra diz que quando ela é liberada, verbalizada, ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que apraza o coração do Senhor. O céu está em festa. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença uma vez mais para Te dar graças por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio nessa noite, pelos louvores, Senhor, Pai, pela unicidade da Tua igreja em estar aqui louvando, adorando e bendizendo ao Teu santo nome. Louvamos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, Senhor, sem antes cumprir aquilo que o Senhor tem, Senhor, designado para ela. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, Pai, não diante do homem, não diante de mim, porque nós não temos nada para oferecer. Eles estão no pé do Teu altar, diante da Tua santa e bendita presença. Escreve o nome no livro da vida, muda essa vida, Senhor, muda os caminhos, Pai, que a partir de hoje, Senhor, o Senhor seja o melhor amigo, Senhor, na pessoa do Teu Santo Espírito, guiando os caminhos, dando graça, dando força. E quando vier a dificuldade, Senhor, o Senhor vai estar presente, encorajando, como o Senhor falou conosco nessa noite. Dá, Senhor, uma semana abençoada para a Tua igreja, uma semana de porta aberta, uma semana de milagre, uma semana de cura, uma semana, Senhor, Pai, que os Teus filhos sejam, Senhor, encorajados pela Tua palavra. Senhor, dai-nos uma noite de descanso na Tua presença. Vai com cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês, viu? Aleluia. Deus abençoe você, viu? A benção e não falta nos cultos não, viu? O Dione, Deus abençoe, viu? Aleluia, glória a Deus. Eu creio que concernente os bancos aqui, deixar o templo limpo, já está tudo acertado com os companheiros aí, né? Não é isso? Amém? Receba a benção, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja não só hoje, mas sempre. E todos confirmam comigo dizendo... Amém, glória a Deus. Posso dar um aviso para os obreiros, pastor? Sim, pode. Glória a Deus. Os obreiros que ainda não passou pela biometria,